Olá! Olha só, hoje eu vou te contar uma história de uma cliente, tá? É uma história real e talvez você já tenha passado por isso em algum momento da sua vida. Olha só, quantas vezes você já tirou o salto, o batom, o vestido, trocou de roupa porque sentiu vergonha de ser quem você é? De alguma forma, sabe? Pode ter sido até sutil. Talvez aquela pessoa que você estivesse junto tenha dito para você: troca essa roupa. E muitas vezes a gente acha que é um cuidado, carinho. Ele tá com ciúme de mim. Mas isso é muito profundo e vai muito além. Olha só, se você não sabe quem eu sou, eu vou me apresentar aqui brevemente. Eu me chamo Ana Flávia e eu sou terapeuta e mentora de mulheres e ajudo mulheres a tomarem melhores decisões, sair daquele mar de emoções que muitas vezes quando a gente está no olho do furacão a gente não sabe para onde ir. Tão cansadas, sabe? Mulheres cansadas que já fizeram de tudo um pouco, sabe? Terapia, leitura, enfim, várias coisas, mas parece que patina e não sai do lugar. Pois é, eu acompanho essas mulheres. Nesse acompanhamento, eu tenho uma escuta simbólica profunda. Entramos nos mitos, nos arquétipos, no desenho humano, no tarot terapêutico, e assim a gente consegue chegar na raiz da questão dela, para ser mais certeira na solução, para que elas vivam bem, sabe? Que elas retomem o prazer de viver. Vamos voltar à história dessa minha cliente, né? E a história dela é o seguinte: ela é uma advogada bem-sucedida, ela é brilhante, sabe? E ela foi na casa dos pais, né, recentemente, e aí ela ia fazer algum trabalho ali, né, uma cidade pequena, mas ela ia fazer algum trabalho em algum lugar importante. E ela estava vestida, né, adequada como uma advogada, e de repente ela ia colocar o seu sapato. E ela tinha levado 2 sapatos. Um deles era um escarpin lindo que ela queria colocar e uma sandália mais simples, mais básica. E aí, de repente, quando ela foi sair, que ela foi se trocar, ela escolheu a sandália mais básica e não o escarpin. E aí, ela me disse o seguinte: Ana, se fosse qualquer mulher me falando isso, né, que aconteceu isso com ela, eu ia falar: imagina, vai de escarpin que você fica bonita, você fica elegante, você fica toda poderosa, assuma o seu poder pessoal, assuma quem você tá linda, mulher. Mas, quando ela foi ter a atitude, ela escolheu a sandália. E ela me questionou por que ela fez isso. O que aconteceu ali naquele momento, né? Por que ela daria um conselho, mas na hora da ação ela tomaria outra atitude? Ela tomou outra atitude, né? O gesto fala muito mais do que as palavras. Isso daí é que parece muito pequeno, né? Trocar um sapato, escolher algo, mas tem uma profundidade aí. O inconsciente é que toma as decisões, principalmente decisões nesse nível, desse tipo. Onde ela estava? Ela estava na casa dos pais, que representa a infância dela. E o que foi muito falado para essa mulher quando era criança? Antes da faculdade, antes do diploma, antes, muito antes. O que foi falado? O que foi passado para ela? Às vezes em gotas homeopáticas. Não seja brilhosa, né? Não chame atenção. Cuidado, olha o tamanho dessa saia. Menina, para com isso. Não seja tão vaidosa. Ser vaidosa é perigoso, né? Sabe esse tipo de coisas assim que são faladas pra gente há milênios. Não é de agora que isso acontece. Sabe, precisa haver uma reforma íntima nas pessoas. E não é agora também, fazendo essa reforma, que tudo vai brilhar e se resolver. É aos pouquinhos, mas a gente precisa começar agora, para que mulheres daqui 10, 20, 30 anos, eu não sei, tenham mais liberdade. E a liberdade não vem de fora, não vem de coisas externas, é liberdade de decisão, é liberdade num momento desse,
de fazer a escolha que ela deseja e não a escolha que contaram para ela ou que fizeram com que ela escolhesse aquilo, com que ela apagasse o seu brilho, com que ela voltasse, opa, não, eu não posso brilhar, eu não posso me sentir tão bonita, porque foi isso que aconteceu. Essa vergonha é um feitiço invisível que amarra muitas de nós, sabe? De onde vem esse constrangimento de ser bonita, de chamar atenção, de se sentir inteira? Olha, hoje em dia a gente pode dizer que muito disso vem da nossa infância. Não é só coisa relacionada aos nossos pais. Todos nós fomos podados. A gente precisa entrar em caixinhas, né? A educação ali, a gente senta ali um atrás do outro ali, enfileiradinho. A lousa ali, isso vem de muito tempo. E é necessário a gente olhar para isso, a gente perceber isso. É um conjunto de coisas muito amplo que faz com que a gente tome certas atitudes, com que a gente sinta vergonha de ser quem a gente é. Por exemplo, uma criança, ela não tem vergonha de chorar. A gente é que vira para ela e fala, fica quieta, para de birra, para de manha. Eu sei, gente, eu sou mãe. Eu sei que, por exemplo, num mercado, não é nada legal se a criança começa a dar piti ali e todo mundo começa a olhar. Não é legal pra gente, que é mãe. A gente quer que a criança, né? Mas é preciso olhar para essa criança para saber o que ela tá querendo dizer com aquilo. E eu sei que não é fácil, tá? Eu tive que olhar para muitas questões minhas para depois olhar para as questões da minha filha. Por que ela estava fazendo tal coisa? Eu já dei umas palmadinhas nela há muitos anos atrás. Porque eu me fixava na Bíblia. Bater na criança. E eu acreditava nisso. Só que a gente precisa perceber também que muitas coisas são do patriarcado. E o que é o patriarcado? Poder, controle e obedeça às regras. Então, a gente quer crianças para obedecer? A gente quer adultos para obedecerem? Obedecerem a quem? Vocês já se perguntaram isso? Mas voltando aqui ao foco do vídeo, né? O escarpão ou a sandália. Não usar o escarpão por conta desse impulso de não querer brilhar. De onde vem isso? Isso foi colocado aí através de crenças, através de cortes, né? Aquela coisa, às vezes, que os pais, de olhar para a criança e fazer uma cara assim, a criança já tinha que engolir as palavras. Eu sei que muitas vezes a gente precisa educar as crianças, sim, é justo. Precisamos dar uma direção para elas, né? Colocar ali um contorno, porque também não vamos fazer bagunça, não vamos pegar os lápis de cor e sair pintando as paredes da casa. Não, não é isso. Não chega a esse ponto. Mas olhar nos olhos da criança e perceber o que ela está precisando. Isso é muito necessário. Olhar para as particularidades daquela criança. Hoje em dia, por exemplo, com o desenho humano, inclusive tem um vídeo que eu vou colocar aqui, que a minha filha, a professora, né, eu fiz uma reunião com a professora e a professora me trouxe algumas coisas dela, muito conversadeira, muito isso, muito aquilo, né, e tal, distraída na sala. E aí, o que eu fiz? Eu, como mãe, como eu tenho esse conhecimento, eu pratico esse conhecimento. Eu fui no desenho humano dela, com a data de nascimento e tal, e aí eu olhei lá, quais são as características naturais dela. Para quê? Para que eu como mãe, consiga colocar um contorno, né? Ela não vai fazer o que ela quer da vida dela, assim, né? Criança. Mas respeitando a naturalidade de quem ela é. Isso é muito importante. Sabe? Muitas vezes a gente acha que amor é uma coisa de ficar melando, ficar grudando ali, ficar querendo, né, de cima ali, querendo que a criança faça o que a gente quer que a criança faça. Mas não necessariamente. A gente precisa olhar para ela, para as necessidades dela também. Como é que a gente chegou nisso? Ai, gente, domesticaram a gente, domesticaram a mulher. Até pouco tempo a mulher não podia se separar e casar de novo. Até pouco tempo, isso às vezes 2000 anos hoje é pouco tempo, tá? Há pouquíssimo tempo a mulher tem
dinheiro próprio, tem herança própria, tem o nome próprio. E quando a gente se separa, por exemplo, hoje, 2025, a gente acaba sendo vista como uma ameaça, sabe? Às vezes a gente entra em um lugar e outras mulheres já grudam no parceiro, tipo assim, você não vai me tirar ele. Como se estar solteira e se divorciar fosse uma coisa assim muito que você já ia sair correndo e pegar outro, sabe? E ficar com outro. Mas nem todo mundo quer isso. A gente precisa de um respiro. Quando a gente passa por uma separação, a gente precisa juntar nossos pedaços, né? Porque foram muitos pedaços ali deixados. Eu, por exemplo, eu tive essa experiência. Eu lembro que uma vez a pessoa que estava comigo, eu comprei um vestido, né? Um vestido muito bonito que contornava o meu corpo. Tinha 25 anos, mais ou menos. E a pessoa falou assim, não use esse vestido. Não use. E naquela época, o que eu pensei? O que a maioria pensa? Está com ciúme de mim. Ai, nossa, ai, que legal, que bonitinho, que fofo, cuti-cuti. Só que, a partir do momento que eu fiz isso, que a gente faz isso, a gente acaba perdendo pedaços nossos da nossa identidade. E aí depois veio a maternidade, depois de alguns anos. Aí que eu me perdi de vez de mim mesma. E é uma jornada a gente se voltar para nós mesmas, a gente se encontrar de novo, sabe? A gente juntar ali os nossos pedaços e descobrir o que a gente realmente gosta, o que realmente a gente não gosta. Só que a cada corte que a gente faz dentro do que a gente gostaria de ser, é mais um pedaço que a gente precisa resgatar. Isso é muito profundo. E não é uma coisa só. É uma série de questões, é uma série de coisas. A gente quer ser ouvida, a gente quer ser vista. E eu vejo vocês, porque eu me vejo. Inclusive em vocês. A sabotagem, isso é uma sabotagem do desejo feminino autêntico. Sabe, muitas vezes, muitas mulheres, elas são mal interpretadas. Porque simplesmente usam o que querem, usam o que desejam. E aí vira aquela coisa, né? Ai, ela tá fazendo pra aparecer, ela tá fazendo pra provocar a outra, ela tá fazendo pra... Mas nem sempre. A gente precisa perceber isso e olhar pra dentro da gente mesmo. Por que aquilo tá me incomodando tanto? Por que a fulana de tal tá me incomodando tanto? Por quê? Porque ela está fazendo, às vezes, coisas que eu gostaria de fazer e não faço. Em alguma parte, em algum grau ali. Hoje, 2025, eu conheço mulheres que pintam as unhas e usam roupas de cores neutras, porque o marido não gosta. Mas por que ela tem isso? Porque ela sempre foi podada. Desde a infância, desde antes da infância, para quem acredita em outras vidas. E isso, para mim, faz muito sentido. E aí, o que acontece agora? Ela foi podada na infância, então ela atrai um companheiro, alguém que vai podar ela também. Que vai fazer alguma coisa contra ela, digamos assim. Vai colocar ela numa caixinha. E aí, o que acontece? Muitas vezes, se liberar dessa caixinha é um desafio, porque envolve muitas coisas. Não é só uma separação, digamos assim. Às vezes tem bens, filhos, família, empresa, negócios, dinheiro. E essa mulher não tem base suficiente para se estruturar dentro de si mesma. Ela não sabe que ela pode renascer. Mas voltando ao assunto aqui, né? Por exemplo, o salto, o sapato, muitas vezes é o símbolo da persona. E o que é a persona? A nossa roupa que a gente se veste para o mundo. A pessoa que a gente se apresenta para o mundo. Por exemplo, mãe, né? A persona da mãe é um arquétipo. A persona da empresária é outra figura, é outra persona.
E não dá para separar, sabe? Porque, igual o RG, CPF, né? Você precisa deixar na empresa os problemas da empresa, mas a gente é uma pessoa, a gente é uma alma, não dá para sair separando tudo. É igual, hoje eu estava lendo um livro sensacional, eu só comecei, mas vou falar dele mais adiante. O Mito do Normal, do Dr. Gabor Maté. E ele começa já falando sobre uma sociedade que acha tudo que acaba sendo repetido muitas vezes acaba virando normal, mas muitas coisas não são. Por exemplo, separar o nosso corpo da nossa mente, separar o nosso corpo do ambiente onde a gente vive, das pessoas que a gente convive, trabalho, estresse. E isso é muito fora de base. Porque tudo está ali conectado. A gente está conectada com o nosso ambiente, com as pessoas à nossa volta, com o que a gente come, né? Com o que a gente lê, com o que a gente consome aqui na internet. Então, presta atenção nisso, sabe? Essa conexão que essa vivência, né, que a minha cliente teve de trocar um sapato, ela também faz em outras questões da própria vida. Inconscientemente. Isso que ela está fazendo acompanhamento e agora ela já, não, peraí, isso aqui aconteceu. E é assim mesmo, é uma jornada de vida. Uma hora ela não sabia que ela escolhia primeiro a sandália, né, ao invés do escarpão, ia no automático e nem olhava para isso. Num segundo momento, ela começa a olhar e, peraí, eu fiz essa escolha aqui, mas de onde veio essa escolha? Como eu consigo fazer uma escolha diferente? Até chegar um momento em que ela vai falar, não, eu sou inteira dona de mim mesma e eu vou com este sapato. E não interessa o que os outros vão achar, vão pensar, é problema deles. Só que isso é muito fácil, falar da boca para fora. E a questão é o dia a dia. A questão é a atitude. A questão é ali você não se submeter a coisas que estão te fazendo mal, que estão matando a sua alma. A questão é você juntar todas as suas partes e dizer sim quando você quer dizer sim e dizer não quando você quer dizer não. E respeitar, analisar, pensar. E hoje em dia é muito complicado, é muito, né, é um desafio fazer isso porque a gente não foi ensinado. Nossos pais não foram ensinados, ninguém foi ensinado. Pelo contrário, existe um sistema de controle que quer todo mundo bobo para poder manipular. Por que hoje tem tantas cirurgias plásticas? Tantas aplicações, aplica aqui, aplica ali. As pessoas querem, tudo virou indústria. Indústria de comer bem, indústria de farmácia, indústria de, sabe, tudo tá virando assim uma coisa muito, muito... Onde a gente vai parar? Então, se você tem vontade de voltar para si mesma, de analisar, de pensar, de olhar para si de uma maneira diferente, eu criei a Travessia, uma mentoria de 4 encontros, onde durante um mês você tem o meu acompanhamento. A gente vai analisar os seus sonhos, né? Esses mesmo que quando a gente dorme, sabe? A gente vai analisar os acontecimentos, por que você está fazendo o que você está fazendo. Eu sou praticamente uma guia espelho, onde eu vou tirar essa névoa para que você consiga enxergar as suas questões de uma maneira clara, com apoio, com escuta, com visão. Não é que eu vou te dizer o que fazer. Você não sai com uma fórmula, mas você sai com a sua alma de volta, com a sua alma inteira para si mesma. E fica o convite. Quem tiver o interesse, aqui abaixo estão os meus dados que você fala diretamente comigo. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que tenha trazido aí algum esclarecimento, né? Uma paz, uma análise, um abraço, tá? E até o próximo vídeo.